Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, te agradeço por ter clicado nesse vídeo, vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. Como eu falei para vocês logo que saiu a informação sobre a nova variação OMI, beleza pessoal, Cron? Conversei com vocês da origem, o país, suposto país de origem, ou os países de origem, inclusive comentei da hipocrisia, da maldade de isolar uma parte já bem carente, né, do globo, ali na parte da África, do Cone Sul da África, parte mais meridional, são nações extremamente carentes, que era uma grande hipocrisia, porque inclusive já haviam informações de que essa variação já estava presente na Bélgica, no Reino Unido, etc. Estavam fazendo isso por um propósito. Lembra disso? E aí, na sequência, eu falei, olha, gente, calma, porque isso tem a ver com o fim do ano. As confraternizações de fim do ano. Isso é um propósito muito claro. Eu expliquei a origem do nome, comparando a última letra do alfabeto grego, que é ômega. Eu fiz um comparativo com vocês, explicando algumas coisas. Pois agora é o seguinte, está no Brasil. Nós estamos vendo, gente, algo muito sério. Peraí, antes de eu continuar, eu quero fazer uma parte a você, e isso é necessário. Por quê? É muito delicado, esse é um tema bem sensível, eu acho que quando envolve vida humana, a gente tem que ter muita responsabilidade. Você nunca me viu aqui no canal falando que esse problema, esse bichinho do dragão não existe, pelo contrário, sempre falei para vocês, ele existe, ele foi fabricado, tá aí os e-mails do Dr. Falso, em conluio com o tio Bill e etc., provando que ele existe, foi feito, fabricado para ser letal, para ser forte. Havia um padrão dentro dos grandes fabricantes aí para mudar a engenharia por trás disso aqui. Inclusive, se você está no meu Patreon ou no Geopolítica Premium, eu expliquei para vocês. Peguei um vídeo que está no YouTube, aqui no YouTube, você está me acompanhando no Facebook, eu peguei um vídeo, mostrei para vocês um fórum que teve, chama World Health Summit Key One, que é um fórum mundial, é como se fosse uma conferência global promovido pela Organização Mundial, sabe pessoal, de sa.ud, e ali na Key One, são vários episódios, Key One, o chefe de farmácia da Bayer afirmou categoricamente isso, que essa tecnologia, que essa engenharia que nós estamos vendo ser promovido no mundo inteiro com a canetada, se tivesse sido feito, imposto, sem esse quadro atual de PAM, sabe, D.MIA, o mundo não aceitaria, seria uma rejeição de 95%. É fala dele, o nome dele é Ulrich, você pode pesquisar, eu coloquei, está no Google, está aqui no YouTube, World Health Summit, 24 de novembro de 2021, aconteceu essa conferência e é fala dele, não é minha. Então, cooperou para ter essa engenharia nova. E isso sempre foi a grande questão para mim. Tá? É muito jogo, é muito dinheiro envolvido nessa história. Agora, eu não estou falando para você faz isso ou não faz. Eu sempre falo das imposições, a gente precisa ter muito cuidado. E aqui, tratando-se de vida, eu faço esse reforço para você. Não estou dizendo, e você nunca me viu dizendo que não existe, é uma fraude, mentira. Nunca falei isso, pelo contrário. Você falou, se cuida aí, preste atenção, mas eu estou falando de outras coisas maiores, a preparação para o sistema da besta, mas não é a marca da besta, porque toda essa imposição levará a tal coisa. Estou falando já há um tempo sobre a tal tatuagem invisível, esse padrão de controle nos aeroportos em todos os lugares do mundo. Ok, perfeito. Feito este à parte, é só um resgate para sempre trabalhar com essa transparência com você, eu quero comentar o seguinte. Tem informação de que a variação está no Brasil. Mas é claro que está no Brasil, claro que estaria no Brasil. Só que a maldade, a canalice, a hipocrisia, isolando 6 ou 8 nações pobres que dependem justamente do suporte, do apoio das nações mais ricas, dependem do turismo, o mundo saindo de uma recessão, ou como o próprio chefe do Federal Reserve, ele disse, olha, se o presidente dos Estados Unidos está dizendo que a inflação é transitória, que ela vai passar, é mentira, não é não.
não vai passar nem tão cedo. Ou seja, se na maior economia do mundo a inflação veio para ficar durante um bom tempo, imagina nos países mais pobres. O que nós estamos vendo? Imagina aqui no Brasil, você, aqui no Rio de Janeiro, paga mais de 7 pau um litro do combustível. Agora, imagina nesses países que dependem justamente do turismo, da assistência. Pois agora é o seguinte, a informação que nós temos, e eu não vou colocar na tela, obviamente, né? Quem me dera poder colocar na tela. Mas se você colocar no Yahoo, aqui eu estou no Yahoo Notícias, ou se você colocar na própria Secretaria de São Paulo, você vai ver essa notificação. Olha a matéria do Yahoo News falando dessa variação. Os brasileiros que apresentaram essa variação, eles receberam a canetada lá na África do Sul. Olha que coisa interessante. Então eles estavam aqui no Brasil, inclusive eles estavam no Brasil antes de baixar o decreto de não poder mais receber as pessoas que estavam vindo desses países. Mas eu falei para vocês, olha só o que está em jogo com isso, porque fizeram gritaram fogo, fogo, fogo no meio do circo, aquele monte de palhaço ali no circo gritando fogo, 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 e as pessoas começaram a entrar em desespero, né? A bolsa desabou, o dólar disparou, obviamente, tem toda uma manipulação de mercado, tem todo um desespero, um jogo psicológico para as pessoas receberem isso daqui e querem provar, inclusive, que essas mudanças, essas variações são por causa das pessoas que não receberam a canetada. Mas olha que coisa tão contraditória. Por exemplo, eu estou com uma outra matéria aqui aberta na Revista Oeste, matéria de hoje. Coreia do Sul, explodiram os casos. Coreia do Sul. Sabe qual é a taxa de pessoas lá na Coreia do Sul? Taxas da Coreia do Sul? Mais de 80%, plenamente. Eu fiquei um pouco curioso, porque o Weintraub, que possivelmente vai ser candidato a governador por São Paulo, não sei, né? Tá essa disputa, né? Acho que saudável aí. E o Weintraub, ele publicou no Instagram dele, falando sobre a tal tatuagem invisível lá do tio Bill. O tio Bill é o cofundador da Janelinha, sabe? Eu vou colocar aqui no Instagram para você. E aí ele colocou assim, olha, eu fui pesquisar sobre a tal tatuagem invisível do tio Bill. Fiquei assustado, pois é verdade. Fundação do tio Bill cria tatuagem secreta para revelar quem tomou a canetada. E olha quanto tempo você que está me acompanhando, nós falamos disso aqui. E agora as pessoas estão pesquisando. Quer dizer, então era tudo conspiração, era Rafael um cara que viajava, profeta do caos, etc. E agora as pessoas estão vendo acontecer. O que eu falo para você? Essa questão aqui no Brasil, né, desse casal que está em observação, eles estão... Vou usar um termo aqui bem horrível, eles estão guardados em observação em São Paulo, eles vieram da África do Sul, mas podem ter aqui no Rio de Janeiro também. Mas a própria pessoa lá da África do Sul, a médica, vou falar logo assim, lá da África do Sul disse, olha, estão fazendo muito estardalhaço para pouca coisa. A própria BBC de Londres, aqui eu não estou inventando nada, a BBC de Londres disse, olha, os especialistas estão dizendo que estão fazendo uma tempestade em copo d'água, diante de uma realidade que não é tão adversa assim. Então, a que propósito cumpre todo esse caos no mundo inteiro, né? Só que me deixa curioso isso, aqui do Weintraub, publicando, está no Instagram dele, está aqui, ó. Eu vou só tapar aqui por causa da palavrinha. Está aqui no Instagram do Weintraub. Deixa eu voltar para mim aqui o zoom. Então, o que eu quero que você pense é o seguinte, tem a ver com padronizar no mundo inteiro essa questão dos aeroportos. Aqui no Rio de Janeiro, outra parte, no Rio de Janeiro, o canalha do prefeito, ao invés dele cancelar a porcaria, esse lixo que é o carnaval, que sempre foi um lixo, em nome de movimentar a cultura carioca, a economia carioca, e blá, 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 toda essa balela, ele, na verdade, diz que vai estreitar o passaporte. Ele não falou que vai cancelar o carnaval. Ele falou que vai aprimorar o passaporte. E é isso que eles querem. Querem controlar as pessoas, não é discutir de fato. Peraí, a gente precisa... Não tem por que destruir mais a liberdade das pessoas. Não tem porquê. Vamos trabalhar com orientação, vamos trabalhar com consciência, vamos trabalhar realmente, conscientizar as pessoas, mas não vamos reprimi-las ainda mais. Não vamos massacrar. Veja como a mídia agora não está falando mais dos
pessoas que se vão, porque depende da economia do carnaval também. Quem tem o direito de transmissão dessa porcaria, dessa patifaria do carnaval? A Rede Globo. Então veja como é um grande jogo, gente. Então vamos lá, para concluir o vídeo, eu ser didático, eu não ficar falando muita coisa e você ficar desorientado. Na minha concepção, isso aqui é opinião, e todo esse medo, todo esse estardalhaço, todo esse barulho, inclusive jogar a culpa para aquele cone sul da África, tem a ver em não responsabilizar as nações da Europa. Então agora nós temos a informação do casal aqui no Brasil, eles receberam a canetada, que a princípio era única, Jean, sabe? Era única, lá na África do Sul, e eles estavam aqui no Brasil, fizeram um teste e comprovaram essa variação. Aqui no Brasil, agora eles estão guardados. Mas por que isolar aquele cone sul da África e não a Bélgica, e não Israel, e não o Reino Unido? Porque tem um interesse aí muito claro. Se você provocar uma manchete dessa, uma notícia tão forte dessa para a Europa, você gera o caos ainda muito maior, né? O problema econômico, enfim, muito maior. Então, escolher ali isolar. Isso vem como uma medida. Natal, Ano Novo, confraternização, festa de fim de ano, temos que acabar com isso. Temos que acabar com o Natal, bagunçar o Natal. Feriado cristão, temos que bagunçar ainda mais. Se depender do Google, nem menção ele faz mais. Faz aí advogada de direitos humanos para as minorias, né? Fazendo homenagem, mas fazer menção à Páscoa, feriado cristão, não. Então, vamos acabar com a reunião das famílias, tem a ver com isso. Então provoca todo esse pânico, todo esse terror, todo esse caos, e na verdade a justificativa é outra. Aí vem a parte que é mais interessante, que eu quero que você pense, é isso aí, é esse controle nas fronteiras, é unificar isso para o mundo, é transformar esse verificador em algo sobre o corpo mesmo, seja tatuagem invisível, seja nas carteiras de pagamento remoto, está ali, e isso evoluir para algo que tem a ver tanto com o controle, quanto ao profético, realmente, que é o sistema de controle mundial do último tirano do mundo, que no caso aí é o anticristo. Eu falo essas coisas, você que de repente não está muito habituado com temas cristãos, bíblicos, escatológicos, eu convido você a se informar sobre isso, porque é tudo que nós estamos vendo e vivendo. Reforça você, se cuide, se prepare, mas principalmente aqui, ó, a batalha é aqui. Essas são as minhas ideias, eu falei para vocês as fontes aqui, espero que você tenha entendido, que o Eterno te abençoe, compartilhe este vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.